Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM de Porto Alegre organiza esse evento com a presença do professor José dos Santos Carvalho Filho, que é doutor em Direito Público pela Universidade de Marseille, na França, professor de Direito Constitucional do IDP e pesquisador jurídico na Secretaria de Altos Estudos do STF. O doutor José dos Santos irá falar sobre um tema importantíssimo, que é a proteção dos direitos sociais na jurisprudência do STF. Esse tema tem importância não apenas do ponto de vista teórico, né, como nós podemos ver dos inúmeros trabalhos acadêmicos sobre essa temática, mas também sobre o ponto de vista prático, como podemos ver sobre as controvérsias no âmbito jurisprudencial. Doutor José, quero então, em nome da PGM, agradecer a ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Olá, bom dia a todos, bom dia ao Cedim, quem eu cumprimento em nome do Dr. Rafael Ramos, que me fez o convite para estar aqui com vocês hoje. É uma grande satisfação para mim vir falar sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim. Eu acho que a efetivação de direitos sociais e a promoção da justiça social é uma premissa, é um pressuposto democrático aqui no Brasil. Então, a gente precisa refletir sobre esse tema e precisa refletir sobre como a gente pode efetivar os direitos sociais, com ou sem a intervenção do Poder Judiciário e da jurisdição constitucional. Hoje, aqui eu vou falar um pouco mais de como a jurisdição constitucional pode auxiliar na promoção desses direitos sociais, mas é importante que, enquanto Estado, a gente volte as atenções também para os direitos sociais, para a efetivação da justiça social. Mas antes de apresentar as minhas reflexões gerais sobre a participação da jurisdição constitucional na promoção dos direitos sociais, eu acho que é importante a gente fixar algumas premissas sobre o modo de efetivação dos direitos fundamentais, porque a implementação e a observância dos direitos fundamentais, ela depende do tipo de direito fundamental a que a gente está se referindo. E aí, para a gente classificar os direitos fundamentais, a gente precisa resgatar uma taxonomia que é muito tradicional nas formações jurídicas, que divide os direitos fundamentais em direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Essa é uma classificação que sofre algumas críticas, porque é como se colocasse os direitos fundamentais em casinhas, enquanto na realidade esses direitos fundamentais são complexos e eles têm mais de uma característica, mas ainda assim é uma taxonomia que nos ajuda a compreender como esses direitos fundamentais eles podem ser implementados pelo Estado diretamente ou pela jurisdição constitucional indiretamente. Então, apesar das críticas que são feitas a essa taxonomia, ela ainda é útil, por isso eu me mantenho refletindo e abordando ela nos cursos, artigos e trabalhos. Pois bem, os direitos fundamentais eles são classificados em 3 ordens de grupos de direitos. Os direitos de primeira dimensão, que são os direitos, as liberdades civis e políticas, e são direitos que exigem predominantemente um comportamento abstencionista do Estado. O Estado não interfere na esfera de autonomia do cidadão para respeitar os seus direitos fundamentais. E aí nós temos a liberdade de locomoção, a liberdade religiosa, o direito à propriedade. O Estado não interfere nesses direitos fundamentais e respeita as liberdades civis e políticas dos cidadãos. Então, o Estado, na época do absolutismo, ele poderia impor uma religião oficial, ele poderia confiscar bens, ele poderia fazer prisões ilegais ou abusivas, algo que ele não pode mais em razão dessa primeira leva de direitos fundamentais das liberdades civis e políticas. Nós temos uma segunda leva de direitos fundamentais, que são os direitos sociais, culturais e econômicos. E aí a característica primordial desses direitos é que, diferentemente dos direitos de primeira dimensão, eles não exigem do Estado só uma prestação absenteísta, um não comportamento do Estado, uma não interferência nos direitos fundamentais. Ao contrário, eles reconhecem que existem desigualdades no plano fático e que, por isso, o Estado precisa interferir para reduzir
reduzir essas desigualdades promovendo os direitos sociais. E aí nós temos exemplos como direito social à educação, direito social à saúde, direito social à moradia, em que o Estado precisa adotar determinados comportamentos para efetivar esses direitos. E aí nós temos uma terceira leva também de direitos fundamentais, que são direitos mais complexos e direitos transindividuais, que diz respeito a uma coletividade de pessoas, a um número determinado ligado por um interesse comum, ou mesmo a um número indeterminado de pessoas. São direitos como o meio ambiente, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à democracia, etc. Então, nós temos essas três ordens de direitos fundamentais. E como é que esses direitos eles são implementados? Em relação ao primeiro grupo, quando o Estado ele não interfere nas liberdades civis e políticas. Em relação ao segundo grupo, quando o Estado adota comportamentos para promover os direitos sociais. E no terceiro grupo, o Estado adota comportamentos prestacionais também, mas de um jeito mais articulado e estrutural. A gente vai focar aqui nos direitos de primeira e segunda dimensão para ver as diferenças entre eles e como a jurisdição constitucional atua na proteção de cada um desses direitos fundamentais. Primeiro, os direitos de primeira dimensão. Eu dei exemplos para vocês como a liberdade de locomoção, de ir, vir e permanecer. E aí nós temos alguns direitos que são estabelecidos na Constituição. Ninguém pode ser preso sem o devido processo legal, ter a sua liberdade restrita, tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o uso de algemas. E basicamente essa súmula vinculante, ela fala que as algemas não podem ser utilizadas no Brasil, salvo em situações excepcionais, para proteger a integridade física do detento ou de outro, no caso de resistência ou de risco de fuga. E aí são os requisitos para a utilização de algemas. Quando é dado um comando como esse, para que o direito fundamental à liberdade de locomoção e ao não constrangimento pelo uso de algemas seja observado, o que o Estado precisa fazer? Não utilizar as algemas. E quando o Estado, as autoridades públicas, as autoridades policiais não utilizam essas algemas, elas estão efetivando o direito fundamental. Só que existe um grande hiato entre o que está previsto lá na Constituição Folha de Papel e o que acontece na prática, na realidade. Então, às vezes, a simples previsão de direitos fundamentais não garante que eles sejam efetivamente implementados. Às vezes, nós temos tributos com uma carga tributária excessiva que precisam ser declarados inconstitucionais por violação ao direito de propriedade, por exemplo, por violação ao direito à não surpresa do contribuinte. Então, a simples previsão de direitos fundamentais não garante que esses direitos sejam observados. É por isso que, além de prever os direitos fundamentais, a nossa Constituição estabelece uma garantia de observância desses direitos fundamentais, que é a tutela jurisdicional dos direitos fundamentais. E aí o judiciário, ele pode atuar sempre que há uma inobservância dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Só que assim como o Estado, ele tem formas diferentes, as autoridades públicas, de efetivarem os direitos fundamentais conforme o tipo de direito, primeira ou segunda dimensão, a intervenção do Poder Judiciário também é diferente conforme o tipo de direito. Nesse exemplo, por exemplo, da utilização das algemas ou da prisão ilegal, o Estado, para efetivar o direito fundamental, ele deveria se abster de adotar um comportamento. Mas ele não se absteve, ele adotou um comportamento inconstitucional. E aí, qual é a função da jurisdição constitucional? Determinar uma abstenção compulsória. Então, se a autoridade pública prendeu ilegalmente, o Estado determina a soltura, o relaxamento daquela prisão ilegal. Se foram utilizadas algemas de maneira indevida, determina uma não utilização compulsória. Só que não tem como desconstituir o constrangimento pela utilização das algemas. Então, o que o Estado determina é uma compensação por aquele uso indevido. É um relaxamento da prisão, é uma responsabilidade civil, administrativa e criminal do agente que cometeu abuso de poder, e é dessa forma que se efetiva, por meio da jurisdição constitucional, os direitos de primeira dimensão. A jurisdição constitucional, basicamente, determina que o Estado não faça algo que ele não deveria fazer desde sempre, que é não interferir na liberdade de locomoção, não interferir na propriedade, não interferir na liberdade religiosa, não interferir nos direitos políticos. E aí essa atuação da jurisdição constitucional, ela é razoavelmente simples.
porque a gente já tem um comando categórico de não ação, e aí a jurisdição constitucional determina, não faça isso que a Constituição já tinha dito para você não fazer. Quando a gente avança para o segundo grupo de direitos fundamentais, a gente, que é o tema principal aqui das nossas reflexões, da palestra de hoje, a gente começa a ter maiores complexidades na atuação das autoridades públicas para a efetivação de direitos fundamentais e também da jurisdição constitucional. Como eu falei para vocês, a efetivação de direitos sociais, ela exige um comportamento prestacional, predominantemente prestacional. Mais uma vez, eu ressalto aqui que algumas críticas são feitas a essa efetivação de direitos sociais. Nem todos os direitos sociais exigem esse caráter prestacional ou têm grandes custos. Por exemplo, a igualdade de gênero, o combate à discriminação racial, são direitos sociais também que não exigem um grande dispêndio financeiro. Mas aqui, para a gente compreender o raciocínio de maneira macro, a gente está focando nas características predominantes desses direitos. E, em geral, os direitos sociais têm um caráter prestacional. E esse caráter prestacional exige um dispêndio financeiro maior pelo Estado. O Estado precisa gastar dinheiro para promover esses direitos sociais. Quando o Estado não interfere na liberdade de locomoção, por exemplo, ele se limita a não adotar um comportamento. Quando o Estado precisa construir uma escola para fornecer educação básica, uma faculdade para fornecer educação superior, o Estado tem custos que são mais elevados. Ele precisa construir a escola, contratar servidores públicos, estabelecer um plano de educação, e tudo isso gera uma complexidade maior para a efetivação dos direitos sociais, diretamente pelo Estado, tanto pelo Poder Legislativo, no estabelecimento de leis, quanto pelo Poder Executivo, no estabelecimento de políticas públicas. E aí a gente precisa ter em consideração que esses direitos sociais, eles têm um custo elevado em um contexto de limitação orçamentária. A nossa Constituição Federal, ela é bastante analítica e bastante dirigente. Ela estabelece muitos direitos sociais, direito social, por exemplo, ao lazer, direito social à moradia, direito social à educação, à saúde, ao trabalho, etc. Mas é muito difícil, diante do contexto que está estabelecido na Constituição e da realidade econômica que existe no Brasil, que todos esses direitos sejam efetivados com a sua efetividade mínima, com a sua efetividade máxima, desculpa. Lá nos direitos de primeira dimensão, os direitos estabelecidos na Constituição, eles têm uma efetividade imediata desde já. Mas, diante da limitação de recursos financeiros para a efetivação dos direitos sociais, começaram a surgir diversas teorias que justificam com que o Estado efetive esses direitos na medida do possível. E aí nós temos algumas teorias pertinentes à efetivação desses direitos sociais. A primeira delas é a teoria das normas programáticas, que fala que os direitos sociais eles são programas que direcionam a atividade estatal, mas não seriam normas cogentes como os direitos de primeira dimensão. Por um lado, isso justifica que o Estado não efetive desde logo alguns desses direitos sociais, mas, ao mesmo tempo, faz com que normas de direitos fundamentais percam um pouco a sua densidade, porque a gente tem direitos fundamentais que são efetivados desde logo e direitos fundamentais que não são efetivados desde logo e que são tratados como programas de Estado, para serem efetivados na medida do possível, e que deixa à disposição e à discricionariedade das autoridades públicas definirem em que medida esses direitos eles podem ser efetivados. Mas é importante essa teoria das normas programáticas para reconhecer a dificuldade de implementação máxima, mas, ao mesmo tempo, ela é perigosa quando ela retira essa eficácia, parte dessa eficácia imediata dos direitos sociais. De qualquer forma, o importante é reconhecer que os DESC, direitos sociais, culturais e econômicos, eles não teriam a mesma densidade das liberdades civis e políticas, que são os direitos de primeira dimensão. Só que, ainda assim, eles têm alguns efeitos imediatos. Eles têm pelo menos 2 efeitos imediatos. Eles revogam a legislação anterior que é incompatível,
Então, quando é estabelecido um novo direito social, tudo que é incompatível com aquele direito social já é revogado. Além disso, eles estabelecem um outro princípio que é bastante relevante na efetivação de direitos sociais, que é o da proibição de retrocesso social. Embora as normas sejam programáticas, elas são programas para serem implementados de maneira progressiva. Então, à medida que determinado direito social vai sendo conquistado historicamente, a gente não pode mais regredir, é efetivar aquele direito fundamental dali para frente. Então, essa teoria explica um pouco como o executivo e como o legislativo, eles enfrentam dificuldades e tentam argumentar para a efetivação dos direitos sociais. Nós temos uma outra teoria que é pertinente também à efetivação dos direitos sociais, que é a teoria da reserva do possível. E, basicamente, essa teoria invoca argumentos orçamentários para explicar a impossibilidade de efetivação, desde logo, de alguns direitos sociais. Aqui a gente está em uma palestra voltada a servidores, residentes da Procuradoria-Geral do município, e essa é uma teoria provavelmente, possivelmente, muito invocada por vocês para alegar uma defesa do Estado, para dizer o Estado está fazendo o seu melhor. Diante da conjuntura atual, o que é possível fazer é isso. Basicamente, a teoria da reserva do possível invoca limitações orçamentárias para dizer que não são todas as pretensões sociais que podem ser implementadas desde logo pelo Estado. Estado de maneira lata, União, Estados federados e municípios, e Distrito Federal também. Por exemplo, há pouco tempo, aqui no Distrito Federal, que é onde eu moro, a gente começou a ter uma campanha de uma menininha que tinha uma doença rara e ela precisava de um medicamento que só esse medicamento custa 12 milhões de reais. E ela tentou conseguir esse medicamento, não conseguiu, começou a fazer campanha social para arrecadar fundos, arrecadou parte dos fundos, até que o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o STJ determinou que o Estado complementasse os recursos que faltavam para a aquisição desse medicamento. Esse é um caso que é bastante paradigmático, porque quando a gente analisa a teoria da reserva do possível, é claramente um caso extremo em que não existe possibilidade financeira para o Estado de universalizar uma política pública de fornecer um medicamento para uma pessoa que custa 12 milhões de reais. E aí, quando a gente está diante dessa realidade, qual a alternativa que resta para o Estado? Fornecer só para algumas pessoas? Fornecer só para quem judicializa? E aí a gente começa a ver que tem muitas problemáticas relacionadas à efetivação dos direitos sociais. Não que o Estado não queira, mas muitas vezes ele não pode, porque ele não consegue universalizar, diante do custo daquela política pública, o acesso para todas as pessoas. E aí ele fornece um tratamento alternativo, que é mais barato, fornece um medicamento alternativo, que é mais barato, mas não aquele que está sendo pleiteado pela pessoa. Então, essa teoria ela é bastante utilizada, principalmente pelo Estado, para justificar a sua impossibilidade de efetivação do direito social. Mas ela é contraditada com outra teoria que fala que nem tudo está à disposição do Estado, nem tudo está no âmbito da discricionariedade do Estado. Essa outra teoria é a teoria do mínimo existencial, que fala que, embora de fato se reconheça que há uma limitação orçamentária para a implementação de direitos sociais, existem alguns direitos que são mínimos, é o núcleo existencial da pessoa humana, e esses direitos são inegociáveis. Então, esses precisam ser respeitados, efetivados e implementados pelo Estado. Não estão dentro da manobra de discricionariedade de administração do orçamento. É como se o orçamento fosse vinculado para a efetivação desses direitos sociais mínimos. Só que ainda assim, pessoal, o que é mínimo é um conceito subjetivo, isso é um conceito jurídico indeterminado. Essa teoria ela foi desenvolvida lá na Alemanha para
falar de acesso a cursos de ensino superior lá na Alemanha. E aqui no Brasil é uma realidade completamente diferente. A gente fala de acesso a leito de UTI, a proteção de saúde, que as pessoas estão em caso de vida ou morte. Então, é uma realidade bastante distinta. Mas, de qualquer sorte, é um conceito jurídico indeterminado que não traz tanta segurança para a gente para definir o que é o mínimo e o que o Estado precisa determinar. Mas é uma teoria relevante no sentido de contraditar a teoria da reserva do possível, para ver que nós temos outros argumentos favoráveis à implementação imediata dos direitos fundamentais. A doutrina ainda está tentando trazer alguma densidade, a jurisprudência também, a essa teoria do mínimo existencial. Por exemplo, quando a nossa Constituição Federal ela já estabelece um mínimo de recursos que deve ser utilizado na implementação de políticas públicas de saúde e de educação, que é a receita de impostos vinculada para a saúde e educação, previsto lá na Constituição, a doutrina fala que isso já é mínimo existencial, então que isso não está negociável. Só que a gente tem muitos poucos exemplos como esses previstos na Constituição. Mas fato é que é uma teoria que também exerce uma variável aí na forma de implementação desses direitos sociais. E aí o que acontece? Quando o executivo ele vai tomar decisões políticas, quando o legislativo vai estabelecer uma legislação sobre a efetivação de direitos sociais, ele leva em consideração todos esses aspectos, todos os aspectos apresentados pela Constituição e por essas teorias, os direitos fundamentais sociais previstos na Constituição, o fato de serem normas programáticas, as limitações financeiras exercidas pelo Estado, as limitações financeiras que são enfrentadas pelo Estado e a necessidade de observância do mínimo existencial. Só que assim como acontece lá com os direitos de primeira dimensão, o Estado ele toma decisões para implementar esses direitos fundamentais, mas nem sempre a decisão que é tomada é aceita de maneira passiva e sem questionamentos. Pelo contrário, as decisões das autoridades públicas, no contexto de Estado constitucional de direitos que nós vivemos, ela é sempre questionável na jurisdição constitucional. E o que tem sido feito quanto à tomada de decisões quanto à efetivação desses direitos sociais é levar até a seara da jurisdição constitucional essas decisões políticas que são tomadas pelos poderes legislativo e executivo. E aí a gente tem um fenômeno que a doutrina chama de judicialização da política, judicialização das políticas públicas ou judicialização dos direitos sociais. Basicamente, o que esse fenômeno representa é uma transferência das discussões sobre todas essas teorias e essas formas de implementação dos direitos sociais da esfera das instituições públicas clássicas, executivo e legislativo, para levar para a esfera do poder judiciário. E aí nós temos um novo interveniente nessa reflexão sobre como implementar os direitos sociais. E aí, pessoal, nós temos a jurisdição constitucional interferindo na efetivação dos direitos sociais. Só que essa atuação da jurisdição constitucional é muito mais complexa e delicada do que a efetivação da jurisdição constitucional para a efetivação dos direitos de primeira dimensão. Lá, eu dei um exemplo para vocês, prendeu ilegalmente, a jurisdição constitucional manda soltar. Confiscou a propriedade privada, a jurisdição constitucional manda restituir. As soluções, elas são mais simples. Quando a gente está diante dos direitos sociais, a gente já tem uma grande complexidade em razão da limitação orçamentária e da necessidade de tomada de decisões. Quando a gente leva essa discussão para a jurisdição constitucional, o que a gente tem é um novo interveniente que vai muitas vezes revalorar essas discussões e essas decisões que foram tomadas no âmbito das instituições políticas clássicas, legislativo e executivo. E às vezes são decisões difíceis. Se eu pergunto para vocês, abstratamente, o que é melhor? É construir uma escola ou construir um hospital? A resposta de um bom jurista que a gente é preparado aí nos bancos de faculdade para dar depende do contexto. A gente tem que fazer uma análise estrutural para decidir. E aí, quem é que tem competência para fazer essa análise estrutural? São as pessoas que receberam
voto e tem legitimidade democrática para isso, ou também a jurisdição constitucional ela tem legitimidade em uma democracia substancial para fazer o controle dessas decisões políticas que são tomadas pelas instituições políticas clássicas. Aí a gente começa a ver toda a complexidade da efetivação de direitos sociais pela jurisdição constitucional. Porque, além de todas as teorias, a gente começa a entrar uma seara de legitimidade da própria jurisdição constitucional, porque a gente tem a teoria da separação dos poderes, que fala que o poder executivo é responsável pela administração, estabelecimento de políticas públicas, o poder legislativo pela edição de leis, e o poder judiciário por julgar conflitos sociais. Mas quando a gente promove uma judicialização de direitos sociais, às vezes o judiciário atua mais do que resolvendo ou mitigando conflitos sociais. Ele atua reelaborando, reeditando políticas públicas que foram editadas e estabelecidas pelas instituições políticas clássicas. E aí há muitas críticas quanto a essa atuação do judiciário na proteção dos direitos sociais. Existem dois termos a respeito dessa efetivação dos direitos sociais que são muito difundidos pela doutrina. Além da judicialização da política, que é um fato, o fato de os cidadãos, de os jurisdicionados não terem os seus direitos sociais efetivados de ofício pelas instituições políticas clássicas e levarem essas questões até o âmbito do judiciário. Isso é apresentado pelo professor Luiz Roberto Barroso como um fato, e isso é uma realidade que nós enfrentamos, vocês enfrentam aí na Procuradoria, esses casos chegam até o Supremo Tribunal Federal e nós temos diversos relativos à saúde, educação, etc. Mas outro termo que é apresentado pela doutrina também é o ativismo judicial. E o ativismo judicial é apresentado também pelo professor Luiz Roberto Barroso como um voluntarismo do judiciário de atuar em questões que ele não necessariamente precisaria atuar, revalorando políticas, restabelecendo direitos, atuando de maneira inovadora na ordem jurídica positiva. E aí esse ativismo judicial, ele é bastante criticado pelos operadores do direito, pelos constitucionalistas, como um elemento que pode descredibilizar a atuação da jurisdição constitucional, do Supremo Tribunal Federal e a harmonia entre as nossas instituições democráticas. Alguns doutrinadores usam o ativismo judicial como um termo neutro, como um termo de inovar na ordem jurídica para construir o direito a partir de normas principiológicas e dar mais densidade a partir dessas normas principiológicas. É o que o Barroso fala. Mas outros professores, como Elival da Silva Ramos, utilizam o ativismo judicial com uma conotação mais pejorativa, para dizer que é toda interferência na esfera de atuação de outros poderes. Então é importante a gente ter uma noção de todos esses conceitos operacionais para fixar uma premissa que era a que eu queria fixar com vocês até agora. A efetivação de direitos sociais por meio da jurisdição constitucional, ela é extremamente complexa em razão dos custos dos direitos sociais. Porque como os direitos sociais são direitos que predominantemente exigem uma prestação material, e nós temos uma limitação financeira do Estado, é preciso tomar decisões sobre a alocação de recursos. E essas decisões são decisões difíceis e questionáveis. Elas são tomadas inicialmente pelo Legislativo e pelo Executivo, mas elas são constantemente questionadas no âmbito do Judiciário. E aí, quando o Judiciário revalora essas decisões, nós temos diversas críticas sobre: é função do judiciário fazer isso? Até onde o judiciário pode atuar? Em que medida não está havendo uma... mais cedo eu estava conversando com o professor Rafael, que ele falou sobre a supremocracia, decisões que são tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e que acabam ditando a pauta política do país. Até que ponto é que a gente está tendo uma juristocracia aqui no Brasil? Então, isso mostra toda a delicadeza da judicialização dos direitos sociais e a complexidade que nós temos para a efetivação desses direitos, diferentemente da simplicidade
simplicidade que a gente tem para a efetivação dos direitos de primeira dimensão. Essa é uma premissa que eu queria fixar com vocês para mostrar a complexidade de efetivação dos direitos sociais pela jurisdição constitucional. Mas agora a gente vai avançar para ver alguns casos da jurisprudência e ver também que a efetivação dos direitos sociais ela é delicada mesmo quando a gente não está diante de direitos prestacionais. Como eu falei para vocês, essa taxonomia que eu falei que divide os direitos em primeira, segunda e terceira dimensão, ela sofre algumas críticas porque ela apresenta características predominantes, mas ela não apresenta outras características que às vezes são essenciais. Dentro do grupo de direitos sociais, nós temos efetivamente direitos sociais, culturais e econômicos que exigem prestação material, que são custosos e que aí estão relacionados a toda essa problemática dos custos dos direitos sociais. Mas nós temos também outra categoria de direitos sociais, que são os direitos sociais à igualdade. Quando a gente faz a taxonomia, primeira, segunda e terceira dimensão, normalmente a gente faz uma associação desses grupos de direitos fundamentais aos ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos de primeira dimensão são direitos à liberdade, os direitos de segunda dimensão são direitos à igualdade. E aí, quando a gente avança para tratar do direito à igualdade, a gente, primeiro passo, a gente precisa reconhecer a necessidade de uma igualdade formal. A lei precisa tratar todos os cidadãos sem discriminação, promovendo uma igualdade em sentido formal para as pessoas que estão na mesma situação jurídica. Isso é a igualdade em sentido formal. Mas, mais do que isso, com o tempo se percebeu que, às vezes, os cidadãos estão em disparidade no plano fático tão grande que a legislação não pode tratar esses cidadãos de maneira igual. Ela precisa tratar os cidadãos de maneira desigual justamente para poder reduzir essas desigualdades. Então, quando, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos pessoas que estudam em escolas privadas e pessoas que estudam em escolas públicas, as pessoas que estudam em escolas públicas estão acarretando um ônus, o Estado tem um ônus financeiro maior com a manutenção dessas escolas públicas, para que as pessoas que tenham menos disponibilidade de recursos possam se aproximar das pessoas que têm mais disponibilidade de recursos. Outro exemplo, os programas de distribuição de renda, Bolsa Família, benefício assistencial de prestação continuada, são exemplos, ilustrações de modelos adotados pelo Estado para tentar reduzir desigualdades econômicas, porque a desigualdade econômica ela é tão forte, ela é tão crucial, que ela impede que as pessoas acessem todos os espaços, sejam espaços de poder, sejam espaços de educação, de uma maneira competitiva. Então, é preciso que o Estado reduza essas desigualdades econômicas, promovendo os direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, direito à assistência social e etc. Até aqui tudo bem, pessoal? Só que aí, quando a gente fala de igualdade substancial, a gente precisa levar em consideração também que nós temos uma grande desigualdade cultural no nosso país e no mundo todo. E aí o Estado ele também não pode ser negligente a essa desigualdade cultural. Existe um padrão hegemônico que é predominante nas democracias ocidentais, predominantemente um padrão hegemônico com características eurocêntricas, em que quanto mais a pessoa se aproxima desse padrão hegemônico eurocêntrico, mais facilidades de inserção nos ambientes de poder essa pessoa tem, de representação política ela tem. E, em outros termos, quanto mais ela se afasta, mais difícil é a vida em sociedade. Então, o que é esse padrão hegemônico que vocês já devem ter ouvido falar? Normalmente, é o homem
branco, heterossexual, de classe média, cristão, que está com acesso e que é bem aceito e normalmente bem visto por toda a sociedade. E à medida que as pessoas vão se afastando desse padrão hegemônico, que é considerado o padrão ideal, a vida na sociedade vai ficando mais difícil. Então, por exemplo, se nós temos uma pessoa negra, essa pessoa negra já faz parte de um grupo social que é histórica e sistematicamente descriminalizado. E essa pessoa pode sofrer racismo, injúria racial, etc. Se a gente olha para esse mesmo grupo e coloca uma mulher negra, essa mulher negra ela começa a acumular vulnerabilidades, porque além de ter a vulnerabilidade racial, ela tem a vulnerabilidade de gênero pelo fato de ser mulher. E a vida de uma mulher negra nessas democracias ocidentais, e inclusive no Brasil, é ainda mais difícil do que a vida de um homem negro. E por aí vai. Se a gente olha, por exemplo, e é uma mulher negra, lésbica, que não é cristã, que tem outra religião, por exemplo, candomblé, aí ela começa a acumular vulnerabilidades, de sofrer mais estigmatizações, ter mais discriminações sociais, e o Estado não pode ser negligente a essas pessoas que destoam do que seria considerado o padrão hegemônico ou o ideal na nossa sociedade. A gente precisa promover uma igualdade em sentido substancial para reconhecer que a pluralidade, o pluralismo é um elemento essencial à nossa democracia. E para fazer isso, a gente precisa reconhecer também os direitos de minoria. E reconhecer esses direitos de minoria deve ser feito pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, inicialmente. Só que o Poder Executivo e o Poder Legislativo são poderes que estão historicamente vinculados ao dogma democrático da eleição. Então, eles exercem o poder com base no voto que receberam, com base na maioria. Então, nem sempre eles vão se importar com esses direitos de minoria, com as pessoas que não têm uma representação política adequada nas instituições de poder. E aí, nesse ambiente, é que a gente precisa dos direitos fundamentais sociais, porque os direitos fundamentais sociais, eles são o que Alexis de Tocqueville fala, o grande escudo de proteção das minorias contra os massacres das maiorias. Então, mesmo se as maiorias devem levar em consideração essas minorias políticas. Quando a gente fala em direito de minoria, pessoal, a gente não está falando em quantidade, a gente está falando em representação política. Porque, por exemplo, segundo os últimos censos que nós tivemos, a população brasileira é majoritariamente negra e parda, mas essas pessoas têm menos representação política no âmbito do Congresso Nacional, por exemplo. A gente tem aqui no Brasil mais mulheres do que homens, mas a representação política também é bem menor no Congresso Nacional, é menos de 15% das mulheres. Então, quando a gente fala de direito de minoria, a gente não está falando de quantidade, mas de representação política nas instituições de poder. Então, a Constituição ela estabelece direitos fundamentais para garantir que essas minorias elas não sejam massacradas ou tenham seus direitos violados por decisões majoritárias. E aí, pessoal, a jurisdição constitucional ela também atua quando essas minorias elas têm os seus direitos desrespeitados pela atuação da maioria. E aí nós temos diversos exemplos de atuação da jurisdição constitucional na efetivação desses direitos fundamentais. Então, basicamente, eram essas as premissas que eu queria fixar com vocês antes de apresentar alguns casos paradigmáticos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, quais foram as premissas que nós fixamos aqui? Que a efetivação de direitos sociais ela é muito mais complexa do que a efetivação de direitos de primeira dimensão, liberdades civis e políticas, porque envolve custos dos direitos sociais. Mas mesmo quando não envolve custos dos direitos sociais, envolve uma grande tensão política de embate entre maiorias e minorias sobre a proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição. E a própria legitimidade da jurisdição constitucional para interferir em decisões majoritárias que foram tomadas pelo Executivo e pelo Legislativo.
Então, nós temos essas duas ordens de direitos sociais previstos na nossa Constituição Federal e a jurisdição constitucional que atua para tentar efetivar cada um desses direitos. O que a gente tem de interessante no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Vou dar, com relação aos direitos sociais custosos, um exemplo que provavelmente todos vocês já conhecem, que é a efetivação do direito à saúde. A gente está aí já há 2 décadas, pelo menos, discutindo a efetivação do direito à saúde, com muitas questões complexas e polêmicas, envolvendo todas essas teorias que a gente abordou aqui. Teoria do mínimo existencial, teoria da reserva do possível, teoria das normas programáticas, e a gente não tem uma solução definitiva, mas a gente tem algumas diretrizes que já foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu a própria legitimidade da jurisdição constitucional para analisar a política pública. Então, por exemplo, se o Estado ele se limita a dizer que o direito à saúde é uma norma programática e que não existe dinheiro suficiente para efetivar aquele direito, o Estado, a gente já tem jurisprudência do Supremo Tribunal para dizer não é assim. O judiciário ele pode intervir para efetivar o direito social, quando a política pública ela é insatisfatória. E isso já foi definido, pessoal, desde 2010, na suspensão de tutela antecipada 175, lá pelo Supremo Tribunal Federal. E depois nós tivemos alguns outros casos em repercussão geral que foram julgados em 2020, 2021, complementando essa orientação de possibilidade de intervenção da jurisdição constitucional para a efetivação do direito à saúde. Basicamente, o Estado fala que o judiciário pode controlar a política pública, que esse controle ele tem que ser feito com base em uma medicina baseada em evidências. Então, não pode ser, por exemplo, um medicamento que está em fase experimental ou um medicamento em relação ao qual não existe comprovação de eficácia, até porque isso poderia colocar mais em risco a saúde da pessoa do que trazer saúde para ela. A gente não sabe quais são os riscos da utilização daquele medicamento em fase experimental. Então, em fase experimental não pode, mas pode ter a intervenção do Estado. Pode, inclusive, se o medicamento, por alguma situação excepcional, não estiver registrado na Anvisa, mas ele estiver registrado em instituições de âmbito internacional e, às vezes, não foi registrado na Anvisa por ausência de um interesse econômico no registro daquele medicamento. Só que aí, nesse caso, o STF disse competência da Justiça Federal, porque a Anvisa é um órgão federal, aí precisa ter a competência da União. Mas se não for esse de medicamento não registrado na Anvisa, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a competência solidária dos entes federativos. Então, eu, José Carvalho, se eu precisar de um medicamento, por exemplo, eu moro no DF, mas suponhamos que eu morasse lá no meu estado, Piauí. Eu poderia decidir se eu quero ajuizar aquela ação contra o município de Teresina, contra o estado do Piauí ou contra a União. E aí os entes federativos é que devem se organizar entre si para fazer métodos de compensação, porque senão acaba sobrando tudo para o município, que é o ente federativo mais próximo dos cidadãos, e ele é justamente um ente federativo que tem menos posses econômicas, tem menos recursos financeiros. Então é preciso fazer, a gente ainda precisa avaliar nesse aspecto, mas temos muitas diretrizes que já foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da judicialização da saúde aqui no Brasil. Uma diretriz que ainda está gerando dúvidas nos jurisdicionados, eu dei cursos em alguns tribunais e os juízes me perguntavam isso, é que em um dos processos paradigmas da repercussão geral, o STF falou que o juiz, quando a pessoa apresenta, deve direcionar a responsabilidade em relação ao ente que teria competência para fornecer aquele medicamento. O que seria isso? Os municípios, os entes federativos, estados, municípios e União, eles fazem uma espécie de repartição de competências comuns para o fornecimento de medicamento e os tratamentos. Os medicamentos, por exemplo, mais simples, eles são fornecidos pelos municípios, os de média complexidade pelos estados e os de alta complexidade pela União. Então,
existe já uma repartição de competências na política pública entre esses municípios. Só que essa repartição de competências, ela não é vinculante para o jurisdicionado, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a competência é solidária. Mas o juiz, ele pode, por exemplo, dizer, a pessoa ajuiza a ação contra o município e contra o Estado. Ele pode determinar que haja o fornecimento daquele medicamento de maneira solidária, mas naquela mesma ação, ele já pode dizer quem tem que suportar o ônus financeiro pelo fornecimento desse medicamento é o Estado, não o município, ainda que o município tenha que fornecer para o cidadão. Na prática, basicamente, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas às vezes é difícil implementar, porque, por exemplo, se imagine a situação, quem era responsável pelo fornecimento do medicamento era a União, mas eu, jurisdicionado, posso não querer ajuizar a ação contra a União, porque se eu ajuizar contra ela, vai mudar a competência para a Justiça Federal, e eu quero ajuizar na Justiça Estadual, porque eu acho que vai ser mais célere, eu vou ter uma resposta mais rápida. Então, mesmo que o STF tenha dado esse comando, é um comando que é uma diretriz, mas que ainda precisa ser aperfeiçoada no futuro e que traz complexidades e dificuldades na sua implementação prática. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que nós já avançamos um pouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto, primeiro, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para controle das políticas públicas de saúde. Eu estou falando desses casos de judicialização da saúde, mas nós temos exemplos relativos à educação, nós temos exemplos relativos à construção de presídio, que o Supremo Tribunal Federal já determinou que fosse reformado, já determinou que fosse construído. Então, nós temos diversos exemplos na jurisprudência do STF e na jurisprudência do STJ. O que eu quero falar para vocês hoje, o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal já reconhecem essa possibilidade, refletindo sobre todas essas teorias que nós abordamos aqui. Então, existe a possibilidade de tutela jurisdicional dos direitos sociais, embora isso seja algo extremamente complexo e delicado, com relação aos direitos que são caros e que demandam um dispêndio financeiro. Com relação aos outros grupos de direito social, ao outro grupo de direito social, que são esses direitos sociais para a promoção da igualdade e combate às discriminações culturais, nós também temos inúmeros exemplos de atuação da jurisdição constitucional. Como é que o Poder Judiciário, ele pode Poder Judiciário não, desculpa, as instituições políticas clássicas, elas podem reduzir desigualdades culturais. Elas podem reduzir essas desigualdades culturais por meio, basicamente, de duas estratégias que a professora Flávia Piovesan fala. O Estado ele pode adotar estratégias punitivo-repressivas. Por exemplo, quando existe determinado comportamento social que é estigmatizante, esse comportamento ele pode ser repreendido socialmente, por meio do estabelecimento de crimes, por meio do estabelecimento de sanções. E aí nós temos alguns exemplos aqui no Brasil. A lei do racismo, o tipo penal da injúria racial, a lei Maria da Penha, por exemplo. São legislações que existem para dar um tratamento diferenciado para determinado grupo social, justamente para poder compelir determinadas práticas sociais nocivas por colocarem grupos sociais em posição de vulnerabilidade. Então, isso é uma estratégia punitiva ou repressiva para poder combater a desigualdade cultural que nós temos no nosso país. Outra estratégia que nós temos, segundo a professora Flávia Piovesan, é a estratégia promocional, ou as ações afirmativas. Essas ações afirmativas, elas são são ações temporárias que são adotadas pelo Estado para auxiliar determinados grupos a acessar espaços de poder ou espaços estratégicos e, com isso, reduzir as desigualdades culturais que existem. Exemplo, cotas raciais para acesso ao ensino universitário ou cotas raciais para o acesso ao serviço público no país. Essas cotas existem para compensar, para fazer com que aumente a proporção, a ocupação de cargos por pessoas negras e pardas em relação a pessoas não negras e pardas. Então, é uma forma de estimular a inserção social desses grupos sociais que sofrem preconceitos históricos e sistemáticos.
políticos. E isso já é feito pelo Legislativo e pelo Executivo. Mas, às vezes, isso é feito de maneira insatisfatória. E aí a gente precisa também de uma atuação do Poder Judiciário para ajudar a promover um Estado livre, justo e igualitário. E aí a gente tem diversos precedentes da jurisdição constitucional em que o Judiciário atua no combate a essas discriminações culturais que existem no país. Só que quando o Judiciário atua, a gente entra em uma discussão sobre isso seria função do Poder Judiciário? A jurisdição constitucional tem legitimidade para atuar nessas pautas políticas? E aí nós temos um grande confronto de ideias entre diversos filósofos no Brasil e no direito comparado. De um lado, por exemplo, nós temos ideias como do professor Jeremy Waldron, da Universidade de Nova York, que falam que não é função da jurisdição constitucional interferir em pautas em que existe um desacordo moral razoável. E o que seria para ele esse desacordo moral razoável? Em que existe um dissenso social sobre a forma de efetivação desses direitos sociais, mas que tanto um posicionamento político quanto outro posicionamento político são igualmente bem intencionados e direcionados à proteção de direitos sociais. Exemplo, um exemplo que é dado sobre impossibilidade de intervenção. Aborto. É uma pauta que é bastante sensível, mas é uma pauta que também é bastante polêmica. Porque, de um lado, nós temos o direito à autodeterminação da mulher, o direito à igualdade da mulher, redução das desigualdades de gênero, redução das próprias desigualdades econômicas, porque quem sofre mais consequências do estabelecimento de aborto enquanto política criminal, em vez de política de saúde pública, são as mulheres negras e periféricas. Então, a gente tem todas essas discussões relacionadas aos direitos das mulheres, mas a gente também tem as discussões relacionadas à proteção do nascituro, à proteção dos bebês, à proteção da própria progressão da humanidade, e aí a gente entra em um confronto de ideias. E aí o que o Jeremy, de ideias que são razoáveis, de ideias que são igualmente relevantes, e aí, segundo o Jeremy Waldron, quando a gente está diante de um desacordo como esse, que é um desacordo moral razoável, isso não é pauta para intervenção do Poder Judiciário, porque quem foi eleito democraticamente foi legislativo e executivo. Então, seriam eles que deveriam tomar as decisões a respeito desses desacordos morais razoáveis. Só que, muitas vezes, os desacordos morais razoáveis, na minha concepção e na concepção de alguns professores, eles não são tão razoáveis assim. Às vezes, eles são desacordos morais que não têm razoabilidade nenhuma. Por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Federal, a gente tem um precedente para discutir se uma pessoa transgênero ela pode utilizar banheiro compatível com a sua identidade de gênero. E esse caso ele começou a ser votado, nós tivemos votos de 2 ministros favoravelmente à utilização do banheiro compatível com a identidade de gênero, e depois um terceiro ministro pediu vista do caso, falando que isso parecia ser um caso de desacordo moral razoável. Eu não acho que seja desacordo moral razoável, gente, porque aqui a gente está diante da utilização de um direito, uma necessidade fisiológica básica que todos nós temos. Todos nós utilizamos banheiro todos os dias e a gente não precisa ir para a jurisdição constitucional para reivindicar um direito que a gente vai, um direito de utilizar o banheiro que nós precisamos. Isso é algo que é inerente a nós. E em relação, por exemplo, à população LGBTQIA+, diversos direitos que foram conquistados no direito comparado e aqui no Brasil, eles só foram conquistados em razão da atuação da jurisdição constitucional. Se a gente adota essa teoria do Jeremy Waldron para dizer isso não é palco para a jurisdição constitucional, a gente vai fazer com que essa população, ela permaneça, por exemplo, mas também indígenas, mulheres, população negra, eles continuem à margem da sociedade, continuem sofrendo discriminações históricas e sistemáticas. Então, eu estou citando esse exemplo da utilização do banheiro só para dizer que nem sempre essa solução que é proposta pelo Jeremy Waldron me parece adequada para o enfrentamento dos direitos sociais. Nós temos outros professores que se contrapõem a essa ideia, como o professor Richard Fallon,
da Universidade de Harvard. E aí o Richard Fallon, ele diz que a jurisdição constitucional é um elemento essencial da democracia substancial. A gente só tem democracia em um contexto de respeito aos direitos fundamentais. Se os direitos fundamentais eles não são minimamente respeitados, a gente não pode falar de democracia em sentido substancial. Então, a jurisdição constitucional ela precisa atuar para proteção, para a salvaguarda da própria democracia, protegendo o direito desses grupos minoritários. Então, ele apresenta uma ideia contraposta a essa de Jeremy Waldron, para dizer que a jurisdição constitucional precisa atuar para promover os direitos sociais. E é isso que, pelo menos até hoje, tem prevalecido em alguns casos mais excepcionais, lá nos Estados Unidos, lá na Europa e aqui no Brasil. A jurisdição constitucional ela tem atuado para proteger direitos fundamentais sociais de grupos vulneráveis. Esse caso da utilização do banheiro por pessoa transgênero ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós temos outros exemplos. Recentemente, talvez o mais paradigmático seja o da criminalização da homotransfobia aqui no Brasil. Nós vivemos uma realidade de um governo mais conservador, em que nem as estratégias punitivo-repressivas, muito menos as estratégias promocionais, seriam adotadas nas instituições políticas clássicas para proteger esse grupo vulnerável. Ainda assim, quando a gente olha para a realidade fática, a gente vê que nós somos um país com grande violência contra esse grupo, a expectativa de vida em relação a pessoas trans no Brasil é de 35 anos, então são pessoas que sofrem muitas consequências da discriminação cultural que existe aqui no Brasil. E aí, como a gente tem uma omissão das instituições políticas clássicas, o que é que sobra? A atuação da jurisdição constitucional. E aí, quando teve essa atuação da jurisdição constitucional de maneira subsidiária, a jurisdição constitucional determinou que houvesse aplicação da lei de racismo, foi uma interpretação extensiva do conceito de racismo para dizer que não é um conceito fenotípico, mas é um conceito cultural. Racismo é você tratar qualquer pessoa, seja em razão da sua origem, seja em razão da sua orientação sexual, seja da sua identidade de gênero, seja da sua religião, como pertencente a um grupo inferior ao seu. É você estigmatizar e inferiorizar um grupo social. Então, isso é um precedente que, por meio da jurisdição constitucional, a gente adota uma ação punitivo-repressiva. Então, essa ação punitivo-repressiva poderia ter sido adotada pelas instituições políticas clássicas. Não foi, veio a atuação subsidiária da jurisdição constitucional. E essa atuação subsidiária da jurisdição constitucional, ela atua em diversos grupos sociais. Por exemplo, teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que depois foi convalidada pelo STF, falando que em relação a candidaturas para ocupação de cargos públicos de mulheres e também por pessoas negras, a gente precisa ter uma correspondência dos recursos aos candidatos. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter 50% de candidatura feminina, mas dedicar apenas 10% do fundo partidário, do fundo eleitoral a essas mulheres, porque isso seria uma candidatura meramente fictícia. Então, se a gente tem 50% de candidatura feminina, a gente precisa ter pelo menos 50% do fundo, dos recursos destinados a essas candidaturas. O STF decidiu isso em relação às candidaturas femininas e também decidiu isso posteriormente, o TSE, em relação a candidaturas de pessoas negras. Então, quando a gente toma esse tipo de decisão, a gente, por meio da jurisdição constitucional, está adotando estratégias punitivo-repressivas, como nesse caso da homotransfobia, e estratégias promocionais, para fazer com que pessoas, mulheres e pessoas negras, assumam espaços de poder que elas deveriam sempre ter ocupado, mas infelizmente não ocupam em razão das discriminações culturais que nós temos no nosso Brasil, no nosso país. Então, resumo da ópera, que meu tempo também já acabou, até passei aqui 7 minutinhos, mas já estou concluindo. Resumo da ópera. A jurisdição constitucional é hoje extremamente importante para a efetivação dos direitos sociais. Claro que nós estamos em um cenário que é complexo, é um cenário que é delicado, mas a atuação social a atuação da jurisdição constitucional tem contribuído mais do que prejudicado para a efetivação dos direitos sociais. Eu lembro que em uma banca de orientação de uma
uma banca de qualificação de uma orientanda minha, eu fiz a seguinte provocação para ela. Eu disse, ela estava falando de direitos LGBTQIA+, e aí eu perguntei, ok, é muito importante a atuação da jurisdição constitucional, mas a gente perde um pouco a segurança jurídica, porque a gente não sabe até onde a jurisdição constitucional vai poder atuar. O que é que você tem a me dizer sobre isso? E aí ela falou algo que me marcou, e eu gosto muito dessa troca com os alunos, porque a gente, enquanto professor, aprende constantemente também. O que ela falou foi, professor, a luta por efetivação de direitos é uma luta diária, segurança jurídica também é um direito fundamental, que a gente tem que se preocupar, mas hoje as pessoas estão morrendo e precisam ser preservadas e precisam ser protegidas, então hoje o que a gente precisa é dessa atuação da jurisdição constitucional. Claro que isso abre uma porta e traz problemas para o futuro, mas quando esses problemas se tornarem mais graves do que os que a gente está tendo hoje, aí talvez a gente precise limitar a atuação da jurisdição constitucional. Hoje ela está trazendo consequências bastante positivas para a gente. E aí, para efetivamente concluir essa minha intervenção com vocês, eu queria ler um poema, que é um poema do Mário Quintana, que é um poeminho do Contra. Eu sou uma pessoa que reflete muito sobre direito antidiscriminatório e promoção da igualdade aqui no Brasil. E eu gosto desse poema porque ele é um poema que dá uma luz para a gente e uma motivação para continuar nessa luta aí contra as desigualdades que existem no nosso país. Basicamente, o que ele fala é o seguinte: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E aí, as pessoas que sofrem discriminação, eu, qualquer um de vocês que se identifiquem também com um grupo social vulnerável, a gente vai continuar passarinho, com ou sem a jurisdição constitucional. Hoje, a gente ainda tem a jurisdição constitucional, a gente ainda precisa dela, mas quiçá um dia não precisemos. Enquanto estamos precisamos, sigo aqui refletindo com vocês e alertando sobre essa importância e as contribuições que a jurisdição constitucional traz para a efetivação dos nossos direitos sociais. Com isso, eu concluo a minha intervenção e devolvo a palavra ao professor Rafael. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor José Carvalho. Essa aula foi assim, maravilhosa, muito clara com o seu posicionamento, trouxe uma visão panorâmica sobre esse tema que, como o senhor bem disse, é extremamente complexo, não é algo que possa ser resolvido de uma maneira simplista, né? Quero fazer aqui o registro também de agradecimento à professora Beatriz Horbach, assessora no STF, pela indicação do nome do professor José Carvalho para estar aqui, ela que me passou o contato, tenho de agradecer à doutora Beatriz. Também o doutor José Carvalho faz jus a todos os elogios que o secretário de Altos Estudos do STF, doutor Alexandre Freire, fez à sua pessoa, realmente excelente. Mas, professor, assim, como esse evento aqui é, sobretudo, para a participação dos nossos residentes, eu gosto sempre também, o senhor, ao longo da sua exposição, fez menção a vários doutrinadores, por exemplo, ao Jeremy Aldrin, que eu acho excelente, gosto muito, mas eu também gostaria de indicar um doutrinador aqui brasileiro, que é um amigo meu mestre, que é o professor Ingo Sarlet. Na minha opinião, essa aqui é a obra de referência nessa temática. Na minha opinião, é a Bíblia Sagrada sobre o tema. Você não precisa concordar com o professor Ingo, mas você tem que ler e, eventualmente, discordar de forma fundamentada. Mas essa obra aqui, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, é um verdadeiro clássico de constitucional brasileiro. Então, quem quiser se aprofundar nessa temática, nos temas que o professor José Carvalho mencionou, por exemplo, reserva do possível, mínimo existencial, obrigatoriamente tem que ler esse livro aqui. É um baita livro. Mas, professor José Carvalho, vou agora abrir, então, para os colegas aqui, para perguntas. Nós temos uma colega procuradora, doutora Alicia, gostaria de fazer um questionamento. Alicia? Olá, bom dia, professor José Carvalho. Eu adorei. Não sei se me escutam. Adorei a aula. Para nós que exercemos a advocacia aqui no dia a dia no município, de fato, essa questão da efetivação dos direitos sociais é um desafio, é uma atividade, né, que nós trabalhamos diretamente com essa implementação dessas políticas públicas, é uma atividade que muitas vezes nos causa muita angústia, e nessa contextualização, considerando inclusive aqui, né, a presença
de outros colegas, os residentes que estão trabalhando conosco, que estão entrando em contato com essa atividade que envolve, no nosso caso, né, uma atuação não só na área na área que já é judicializada, né, vamos dizer assim, na defesa do município em juízo, e às vezes até numa atuação mais positiva do município em juízo também. Nós ajuizamos ações civis públicas em alguns casos de efetivação de direitos sociais, por exemplo, mas também na própria atuação administrativa do município, né, interna, e para o desenvolvimento dessas políticas públicas na própria esfera interna de governo. Eu adorei todas as explanações, e a minha pergunta, na verdade, é contextualizada nessa realidade que a gente vivencia no município, é basicamente do seguinte: o senhor falou muito sobre a questão da reserva do possível, que efetivamente é uma alegação clássica da Fazenda Pública, né, em processos judicializados, mas que hoje esse termo, como um todo, é visto de uma forma muito ruim, né, inclusive no âmbito do judiciário. Eu brinco aqui pensando como se a gente tivesse uma inteligência artificial na hora de selecionar nossos recursos, elas iriam selecionar esse termo e iriam dizer, não aceito. Então, nós temos um pouco dessa perspectiva, e outras teorias também vêm surgindo ao longo dos anos, e também não são exigidas na nossa prática em termos de análise. Por exemplo, uma delas, que era essa que eu queria que o senhor falasse, que é a teoria das escolhas trágicas, né? Porque, por exemplo, no meu caso, atualmente eu atuo na área de implementação de políticas públicas para o direito de moradia. E nós vemos aqui é efetivamente angustiante, porque existem muitos atores jurídicos participando de todo esse processo, né? Não só na questão da judicialização em si, mas em outros âmbitos de atuação, inclusive de uma forma cooperativa, o que eu acho muito positivo: o Ministério Público, o Poder Judiciário atuando em conjunto com o município e não contra o município, vamos dizer assim. Isso tem dado muitos resultados positivos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos é angustiante você ver, né, no município, que existem demandas infinitas para recursos muito finitos. E a nossa área de atuação é em vários lugares, né? Não posso destinar, por exemplo, todo o meu orçamento para conceder moradia. O mundo ideal seria que ninguém ficasse sem casa, né? Não existissem pessoas em vulnerabilidade social, mas a gente não consegue chegar nesse padrão. E várias vezes a gente, acho que sente um pouco, da nossa perspectiva de poder executivo, de cavar um pouco em areia movediça, né? De ter um grande esforço ali e, na verdade, não conseguir chegar num ponto nem perto do ótimo. Então, a pergunta é basicamente, na verdade, um pedido de explanação do que o senhor entende em termos de jurisprudência do STF, em relação a essa questão da teoria das escolhas trágicas. E o outro ponto que eu gostaria que o senhor falasse, se possível, que aqui eu coloco até como exemplo também para os nossos residentes, que aqui no estado do Rio Grande do Sul, no TJ do Rio Grande do Sul, nós temos decisões recentes, inclusive, que determinam obrigações de fazer ao município, por exemplo, em decorrência de enchentes, inundações, que os nossos arroios, né, transbordam, e eventualmente existem ali ocupações próximas em áreas, até ocupações irregulares. Nós acabamos sendo condenados a fazer indenizações, enfim, né? Algumas condenações que a gente nem consegue cumprir. Mas esse assunto, por exemplo, da questão de ocupação de áreas de risco, é uma coisa que tem sido, é muito atual, né? A gente viu agora o caso de Petrópolis, né? Então, assim, enquanto sociedade, não só como poder executivo, né? Existe é muito difícil de colocar na prática, de vamos resolver isso, né? E aqui nós, no TJ do Rio Grande do Sul, existem essas decisões que pedem para que a gente leve em consideração as mudanças climáticas para a implementação dessas políticas públicas. Então, você vê que o ativismo judicial, às vezes, eu noto isso, assim, eu não sou contra em certa medida, mas eu acho que é neutro, acho que seria mais favorável a essa perspectiva mais neutra do ativismo. Ele é necessário em muitas ocasiões, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, às vezes, falta parâmetro
parâmetro objetivo para que a gente consiga colocar efetivamente essa decisão em prática e que isso tenha uma efetividade social desejada. É isso. Posso reagir, Rafael? Lícia, obrigado pelas suas provocações, mostram que o tema realmente é bastante delicado. Vamos assim por partes, porque basicamente é uma provocação para a gente aprofundar um pouco mais todas as reflexões que a gente tinha feito aqui. Essa questão das escolhas trágicas, ela é, digamos assim, um desdobramento da teoria da reserva do possível. Basicamente, a reserva do possível diz, não dá para fazer tudo, eu tenho que fazer escolhas difíceis. Então, não venha você aqui revalorar as minhas escolhas difíceis, judiciário, porque eu estou tentando fazer o meu melhor. Então, já é, assim, digamos, uma sofisticação da teoria da reserva do possível. Mas a reserva do possível, ela por si só, não é uma teoria ruim. Quando ela é muito criticada e essa carga negativa que ela acarreta, ela decorre do fato de como ela é explorada, de um jeito vazio e sem densidade. Quando eu estava na faculdade ainda, um dos primeiros lugares que eu estagiei foi a Advocacia da União, lá no Piauí. E lá a gente tinha muitos casos de pedido de medicamento, de pedido de internação hospitalar, etc. E você sabe o volume de trabalhos que a gente tem na advocacia pública. E às vezes a gente pega os modelos e são modelos genéricos que não são ajustados para cada caso, e às vezes não é nem porque a gente não quer, porque a gente não consegue diante do volume de trabalho. Mas aí o que isso acarreta? Que a gente fica argumentando, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E isso deixa a teoria vaga. O que a gente precisa fazer? A gente precisa sofisticar essa teoria. Se a gente pega, por exemplo, a situação que eu dei do medicamento da Chiara aqui, que é 12 milhões. Se você, com base no preço desse medicamento, que custa 12 milhões, você mostra qual é o orçamento do município para gastar com saúde e qual é o impacto desses 12 milhões no orçamento do município, você está fazendo uma discussão mais sofisticada de teoria da reserva do possível. Você mostra, é impossível que o município dedique 12 milhões para um medicamento de uma pessoa, porque esses 12 milhões ele poderia dedicar para cuidar de saúde preventiva, de vacinação, de milhares e milhares de pessoas e trazer uma saúde generalizada maior. Então, quando eu falo assim que é uma teoria boa, ela é boa para ser defendida pelo Estado, mas ela não é defendida hoje da forma que eu acho que ela poderia. E isso não é nem só no âmbito das procuradorias municipais, que tem mais limitações. Mas mesmo quando a gente vai para a Receita Federal do Brasil, para a Advocacia da União, às vezes a gente tem processos paradigmáticos lá com repercussão geral, que só vem a argumentação genérica, reserva do possível, normas programáticas não tem como efetivar esse direito. Mas não existe um estudo de impacto orçamentário que aquele benefício acarretaria. E eu acho que, assim, como sugestão que eu poderia dar, enquanto pessoa que durante muitos anos ficou do outro lado do balcão para analisar essas argumentações de vocês, é que eu acho que na advocacia pública isso pode e deve ser sofisticado mais para trazer densidade a essa argumentação, inclusive com relação às escolhas trágicas, por exemplo. Quando eu dava aula disso, agora eu só estou dando aula de processo constitucional, mas eu dava aula também de uma disciplina que eu adorava, chamada Direito e Cinema, que aí eu apresentava contextos fáticos dos filmes e discutia a efetivação de direitos fundamentais, apresentando a teoria aqui no Brasil, a jurisprudência e no direito comparado também. E aí a gente fazia todas essas reflexões sobre direitos fundamentais. E aí nessa disciplina eu perguntava para os alunos, o que é melhor, construir um hospital ou construir uma escola? E depende do contexto daquele município. Se, por exemplo, o seu município ele já tem 10 hospitais e não tem nenhuma escola, me parece que a escola é mais urgente. Se a gente tem uma grande população de crianças que estão precisando de educação, e educação é um direito social que, se não for fornecido, depois vai trazer consequências nefastas para futuras e futuras gerações, me parece que a escola é mais urgente naquele momento, mas isso precisa ser demonstrado não apenas para dizer de maneira assim, sem densidade. E isso é uma escolha trágica
do administrador, então eu vou fazer essa escolha. Aqui a gente vai construir uma escola. Porque quando a gente não tem os argumentos para explicar por que que essa escolha foi feita, e ela é feita só na base da discricionariedade, a gente fica do outro lado do judiciário com a mesma sensação de que é porque ele quer, é porque talvez tenha um retorno político maior, e aí a gente fica sem essa segurança jurídica e muitas vezes o judiciário intervém. Quando a gente densifica a nossa argumentação no âmbito da advocacia pública, eu acho que a gente apresenta com mais clareza as dificuldades que existem no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o Judiciário, e isso deixa ele até mais consciente, porque assim como você, assim como os juízes, eu acho que está todo mundo bem intencionado. Quando o juiz dá uma decisão dizendo indenize essas famílias, na cabeça dele é a melhor decisão para o nosso Estado e para a redução das nossas desigualdades, mas às vezes é um tiro que sai pela culatra. É a mesma coisa de dizer forneça um medicamento de 12 milhões. O juiz não sabe de onde esses 12 milhões estão dizendo. Então eu acho que compete a vocês, a advocacia pública, que tem acesso a essas informações, mostrar e dizer, doutor, não tem como tirar 12 milhões para esse medicamento, porque isso vai impactar aqui o orçamento. Tem municípios que são pequenos, que têm um orçamento de 100 milhões. Por exemplo, como é que você vai destinar 12 milhões desses 100 milhões para uma pessoa naquele município que tem lá 5 mil, 10 mil pessoas? Então, eu acho que o que está faltando é essa densidade argumentativa maior para gerar uma consciência. Hoje, o ideal, assim, para fortalecimento do nosso Estado constitucional de direito é que as decisões políticas fundamentais elas sejam tomadas por meio de diálogos institucionais. Então, não é nenhuma decisão que parte só do Executivo ou só do Legislativo e tem que ser respeitada porque eles foram eleitos. E nem só do Judiciário, porque senão a gente caminha para uma juristocracia ou para uma ministocracia. O que a gente precisa é de uma interação entre todas as instituições públicas, e essa interação ela se dá por meio do diálogo. Nós tivemos exemplos já de políticas públicas de saúde que foram aperfeiçoadas e generalizadas por meio de um impulsionamento do judiciário. Hoje, por exemplo, para combater HIV, o Brasil é uma potência mundial, é um grande exemplo aí em relação a outros países, porque a gente fornece medicamento gratuito no âmbito do SUS, é uma política pública universal, teve quebra de patente para reduzir o valor dos medicamentos, em outros países não é assim. Então, a gente é um exemplo. E como foi que começou? Com decisões lá da década de 90, determinando que houvesse a condenação do Poder Executivo para fornecer esses medicamentos. Talvez, se a gente não tivesse tido essas decisões e gerado uma perturbação no Executivo, o desconforto de dizer a gente não tem como fazer, ele não tivesse se movimentado para generalizar essa política pública. Então, assim, às vezes essas, digamos assim, futucadas que são dadas pelo judiciário, elas são móveis para uma estruturação e para uma organização maior, mas compete também ao executivo oferecer um contra-argumento para que se chegue a uma síntese. Às vezes não, ó. Por exemplo, esse caso do HIV, ok, é um bom exemplo, mas imagina a gente começar a ter diversas condenações mandando fornecer medicamento de 12 milhões para várias crianças que têm essa doença rara. Isso poderia perturbar mais e trazer mais efeitos negativos no estabelecimento da política pública do que benefícios. Só que compete ao executivo mostrar isso, porque o judiciário ele não tem expertise, ele não sabe, ele simplesmente quer efetivar o direito fundamental, e ele quer efetivar o direito fundamental com base em um raciocínio abstrato de ideias de controle de constitucionalidade. A Constituição garante, cumpra. Ele não analise de onde está saindo o direito, qual é o consequencialismo daquela decisão, ou quais são os impactos paralelos que aquela decisão vai trazer. Ele está olhando para um caso individual. A pessoa está com risco de vida, eu quero salvar essa pessoa porque a Constituição garante o direito à saúde. Mas vocês podem argumentar. E eu acho que com isso a gente vai ter um fortalecimento da jurisdição constitucional e vai ter até um freio no ativismo judicial que é dado pelos juízes. Mas eu falo assim, não conheço
a fundo a atuação da PGM aí de Porto Alegre, a não ser em casos excepcionais que chegam para a gente lá no Supremo Tribunal Federal. Mas isso que eu estou falando é de uma pessoa que passou mais de 12 anos atuando em gabinete no Supremo Tribunal Federal, analisando essas questões sobre a efetivação de direitos sociais e vendo que isso é algo que pode ser aperfeiçoado e aprimorado em toda a advocacia pública. Às vezes, o volume de trabalho dificulta uma densificação desses argumentos, mas eu acho que é o caminho para proteger vocês, para frear o Poder Judiciário. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação, seria essa, inclusive para ser adotada nesses casos que você está falando de indenização decorrente das enchentes, é densificar o debate, não ficar só nessa questão, é reserva do possível, é mínimo existencial, porque essas coisas no plano teórico não são nada. Mínimo existencial, nós dois, que somos duas pessoas privilegiadas na nossa sociedade, porque temos curso superior, estudamos, temos bons empregos, para a gente, mínimo existencial é diferente. Imagina, por exemplo, se for comparar o nosso mínimo existencial com uma pessoa que recebe o salário mínimo. E aí, só para poder concluir com um exemplo que aconteceu lá na África do Sul, que é um país em desenvolvimento, mais parecido com o Brasil. A Corte Constitucional de lá precisou analisar essa questão do mínimo existencial. Tinha uma pessoa que precisava, um morador de rua, que tinha 40 e poucos anos, precisava de um tratamento de hemodiálise, foi até o hospital e o hospital recusou esse tratamento, porque não tinha máquinas suficientes para todas as pessoas que precisavam desse medicamento. E aí, essa pessoa judicializou a questão até que chegou na Corte Constitucional da África do Sul. É o caso Sobramonen. E, basicamente, o que foi decidido lá na Corte Constitucional da África do Sul foi validando o critério utilitarista que foi adotado pela administração pública. Qual foi o critério? Olha, nós temos poucas máquinas, a nossa disponibilidade financeira é essa, nós não temos como contratar mais máquinas. Esse senhor que está pedindo o tratamento de hemodiálise, ele não tem possibilidade de recuperação e ele ocuparia a vaga de outras pessoas mais jovens e que teriam uma expectativa mais longa. Então, a gente não pode fornecer o tratamento para ele, porque não é uma política pública universalizável. O que a gente faria seria dar um tratamento privilegiado para ele, porque ele judicializou, e não para outras pessoas que estão em situação igual ou até pior. E esse comportamento, diante da densidade argumentativa que foi apresentada pela administração pública, foi convalidado pela Corte Constitucional. Acho que aqui no Brasil, hoje, a gente não teria uma decisão parecida. Se alguém precisar de hemodiálise, provavelmente o juiz vai condenar, mas talvez se a gente começar a argumentar, densificando argumentativamente, talvez a gente conscientize o nosso judiciário para que seja menos ativista nesse aspecto. Eu tenho certeza que, por exemplo, você não tem nada contra nenhuma pessoa que precisa de medicamento. É uma questão de olhar para a política pública de maneira macro e não de maneira micro. Aquilo está sendo melhor para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa sociedade, ou não? Às vezes a decisão do juiz não é. E aí compete a nós, enquanto críticos, pesquisadores, operadores do direito, e sobretudo a vocês que estão lá dialogando diretamente com eles, no âmbito dos processos, de conscientizar disso, de dizer, olha, eu sei que você está muito bem intencionado, mas as consequências são nocivas. E basicamente eram essas as considerações que eu podia fazer em relação às suas provocações, tá? Obrigada, agradeço. Professora, excelente as considerações. Agradeço também a Alicia pela pergunta. E até na mesma linha que a senhora havia comentado, né, da questão da argumentação da advocacia pública, né, nós tivemos em 2018 uma importante inovação legislativa, né, com a Lei 13.655 de 2018, chamada por muitos de a Nova Lindbe, né, e no que diz respeito à questão do controle judicial de políticas públicas, tem um artigo que é a peça-chave para a compreensão dessa controvérsia, né, que é o artigo 22, né, que esse artigo 22, todo advogado público que trabalha com essa temática teria que saber ele de cor e salteado, que vai dizer o seguinte: na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Ou seja, cabe ao advogado público, quando estiver trabalhando com uma demanda dessa ordem, contextualizar, trazer dados, e não simplesmente fazer uma invocação meramente formal da reserva do possível. Então, concordo em gênero e número e grau do tudo que o senhor falou até aqui.
Obrigado, doutor Rafael, um bom complemento. Mesmo antes dessa lei, a própria LINDB mesmo já falava do consequencialismo, que é uma decisão dos juízes. Eles precisam levar em consideração os impactos das suas decisões. Mas a gente tem um grande ato aqui entre o que está previsto na lei e o que efetivamente é adotado. Então, a gente tem que voltar aí para resgatar essas normas e ver como a gente pode contribuir. Seja os juízes sendo mais consequencialistas, sejam os advogados densificando os seus argumentos jurídicos também. Sim, o artigo 20, né, que vai falar sobre, que traz, então, digamos assim, uma cláusula geral do consequencialismo, né? Também é outro artigo muito importante. Mas, professor, só para concluir aqui, um outro tema que eu acho bem interessante e nessa linha aí, é a questão que foi objeto de julgamento, não sei se foi concluído, acho que não, ainda não, a questão dos presídios, e daí você falou a respeito do estado de coisas inconstitucional. Eu queria que o senhor pudesse, de repente, abordar um pouquinho rapidamente, só para a gente poder concluir, que eu acho que é bem na linha do que o senhor tem trabalhado. Tá. Com relação a essa questão do estado de coisas inconstitucional, isso foi julgado já, é uma ADPF do Supremo Tribunal Federal que reconheceu um estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema carcerário brasileiro, inspirado em uma decisão que aconteceu lá no Tribunal Colombiano. E aí, diante desse estado de coisas inconstitucional, basicamente o Supremo Tribunal Federal decidiu que era preciso a mudança de comportamentos por todas as instituições públicas, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo para o enfrentamento dessa questão. Depois do julgamento dessa ADPF, do estado de coisas inconstitucional, a gente teve algumas decisões paradigmáticas que já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, teve decisão de turma e teve decisão do plenário também, determinando que o executivo adotasse comportamentos prestacionais em relação aos presídios. Então, é como se a ADPF ela fosse um pressuposto que justificasse essa adoção esse comportamento mais invasivo do judiciário, para determinar as ações prestacionais. E que ações prestacionais foram essas? Reformas emergenciais em presídio. Porque era presídio que já estava caindo aos pedaços, que estava representando segurança para os presos, estava trazendo risco para a saúde dos presos que estavam lá, tinha mais gente nas celas do que a capacidade permitia, e aí nós tivemos algumas decisões de turma, segunda turma, ministro Ricardo Lewandowski, e também do plenário do Supremo Tribunal Federal determinando essas reformas emergenciais. Professor, não, então agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Foi uma manhã de muito aprendizado, agradeço muito mesmo. Quero dizer que as portas da PGM de Porto Alegre estão abertas, sempre que o senhor tiver algum projeto, alguma coisa, pode nos encaminhar, que nós agradeceremos, porque foi excelente a palestra. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado ao professor Rafael mais uma vez pelo convite. Obrigado à professora Lícia também, à doutora Lícia pela interação e as pessoas que acompanharam aqui. Depois vou passar meu contato para o Rafael, ele compartilha com vocês, e aí se tiverem interesse nessa interlocução também, eu fico à disposição, vocês me acham no STF também, e desejo a todos uma boa continuação nos projetos pessoais de cada um. Então, queria agradecer a todos pela presença. A palestra do Dr. José Carvalho em breve estará no canal do YouTube da PGM, então quem quiser rever, poderá rever lá no canal da PGM. Então, desejo um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.